Sejam muito bem-vindos. A coluna Dose de Mercado é a sua atualização semanal sobre os principais movimentos da indústria farmacêutica e farmoquímica no Brasil e no mundo. A cada episódio, trazemos análises diretas e objetivas sobre tendências globais, crescimento de segmentos estratégicos, lançamentos de moléculas, aquisições e fusões, além de mudanças regulatórias que impactam todo o setor. O conteúdo aqui apresentado é elaborado a partir de informações disponíveis publicamente e verificadas por uma curadoria criteriosa. O áudio é gerado com apoio de inteligência artificial, garantindo agilidade e clareza na comunicação, sem abrir mão na qualidade e na confiabilidade das informações. Com a Dose de Mercado, você fica sempre um passo à frente nas discussões que estão moldando o presente e o futuro da saúde e da inovação farmacêutica. Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos direto ao assunto. Tem coisa nova e importante acontecendo no tratamento do câncer de pulmão de não pequenas células, o CPNPC, especificamente aqueles com a mutação ER2. É um grupo menor, uns 2 a 4% dos pacientes, mas é um desafio. Mais comum em mulheres não fumantes e, olha, com uma tendência chata de dar metástase cerebral. A gente recebeu um material bem completo para analisar. Tem notícias sobre um acordo bilionário para licenciar um medicamento novo, o Trastuzumab rezetecan. Tem os comunicados oficiais das empresas, a Glenmark e a Hengrui, e o principal, o artigo científico na The Lancet Oncology com os resultados de um estudo clínico, o Horizon Lung, e ainda um comentário editorial junto. Então, a ideia aqui é juntar as peças, né? O que esse negócio farmacêutico significa na prática? Esse Trastuzumab rezetecan é promissor mesmo, olhando os dados que a gente tem? E como isso tudo se encaixa nesse cenário do câncer que não para de mudar? Bom, vamos lá. Vamos investigar isso a fundo. Para começar, temos esse acordo que fez bastante barulho. A Glenmark Specialty, que é um braço da Glenmark Pharma, fechou com a Hengrui Pharma, uma empresa chinesa. E o centro de tudo é esse medicamento, Trastuzumab rezetecan, que também chamam de SRA1811. Exato. E é bom a gente situar quem são essas empresas, né? A Glenmark muitos já conhecem, é farmacêutica global, está em mais de 80 países, pesquisa forte em áreas como respiratória, dermato e, claro, oncologia. Já a Hengrui Pharma é uma potência chinesa, fundada lá nos anos 70, se tornou super inovadora, principalmente em oncologia. Eles focam muito em desenvolver terapias de ponta, tipo os ADCs. Os conjugados anticorpo medicamento? Isso, os ADCs. Eles usam até uma plataforma tecnológica própria, a HR-MAP. São bem avançados nisso. Interessante. A gente já volta nesses ADCs, mas sobre o acordo. Os números são grandes, falam num potencial de até 1,1 bilhão de dólares. A Glenmark leva os direitos exclusivos para desenvolver e vender no mundo todo, mas tem umas áreas que ficam de fora, né? Umas pegadinhas geográficas. Sim, tem exceções importantes. Fica de fora a China continental, Hong Kong, Macau, Taiwan e mercados gigantes como Estados Unidos, Canadá, Europa, Japão. E também Rússia e alguns países da CAI. No dinheiro, a Glenmark entra com um valor inicial mais de 18 milhões de dólares. E depois tem os pagamentos por etapas, os famosos milestones. Aqueles pagamentos por metas, né? Exato. Que podem chegar a 1 bilhão e 93 milhões de dólares se tudo der certo na parte regulatória e de vendas. E ainda tem os royalties sobre as vendas líquidas. É um investimento pesado da Glenmark. Faz sentido. Estrategicamente, então, o que cada uma ganha com isso? Para a Glenmark, parece claro. Fortalecer a área de oncologia. Sem dúvida. Reforça muito o pipeline deles em onco, principalmente com esses biológicos mais complexos, como os ADCs, e casa com a estratégia deles de levar terapias diferentes para lugares onde falta opção, sabe? Faz sentido, pensando nas regiões onde eles conseguiram a licença. O próprio CEO da Glenmark, o Glenn Saldanha, falou isso. Reforça o compromisso com inovação onde a necessidade é grande. E para a Hengrui, bom, para eles é um passo importante para se globalizar, mesmo que via parceiro, expande a presença em mercados emergentes e permite acelerar a pesquisa deles, né? A Jo Feng, da Hengrui, disse que a ideia é aumentar o acesso a terapias inovadoras e trazer esperança.
Basicamente, valida a tecnologia deles e gera caixa para reinvestir. Ok. O lado estratégico está bem claro. Mas vamos para o centro da questão. O trastuzumab rezetecan, o SRA 1811. Você falou que é um ADC direcionado ao R2. Explica melhor para a gente, o que é um ADC? Falaram em bombas inteligentes? É uma boa analogia, sim. Pensa assim, ó. Um ADC tem duas partes principais ligadas por um conector. A primeira é um anticorpo monoclonal, que é super específico. Funciona como um GPS que vai achar um alvo na célula do câncer. Nesse caso, o alvo é a proteína RH2, que está em excesso em algumas células tumorais. A segunda parte é a carga útil, o payload. Essa é a bomba, um quimioterápico bem potente. O trastuzumab rezetecan usa um anticorpo anti-RH2, parecido com o do trastuzumab que já existe, ligado a uma toxina, a SHR 1819265. Essa toxina é um inibidor de topoisomerase 1, impede a célula de copiar o DNA. E o conector entre eles é feito para liberar essa toxina lá dentro da célula do câncer, preferencialmente. Entendi a lógica do GPS com a bomba. Mas esse ADC específico, o SHR A1811, ele tem alguma coisa diferente? Algo especial em relação a outros ADCs anti-RH2 que talvez já existam? Tem sim. A Hengrui destaca alguns pontos no design dele. Primeiro é a razão droga anticorpo, a DAR. Isso diz quantas moléculas de toxina tem para cada molécula de anticorpo. No SHR A1811, a DAR é mais ou menos 6. Isso é um pouco diferente de outro ADC anti-HER2 famoso, o trastuzumab deruxtecan, o TDXD, que tem DAR 8. E 6 é melhor que 8? Ou pior? A gente ainda não sabe dizer se é melhor ou pior clinicamente, mas é uma diferença na estrutura, né? Pode influenciar tanto a eficácia quanto a toxicidade. É algo a se observar. Segundo, o conector. Ele foi desenhado para ser mais estável no sangue. A ideia é evitar que a toxina se solte antes da hora, sabe? Para tentar reduzir os efeitos colaterais no corpo todo. E terceiro, a própria toxina, para carga útil. Ela tem alta permeabilidade, consegue atravessar a membrana da célula facilmente. Isso é super importante para um negócio chamado efeito espectador. Efeito espectador, que é isso? É o bystander effect. Quando a toxina é liberada dentro da célula-alvo, aqui tem muito RE2, ela consegue vazar e matar também as células cancerígenas vizinhas, mesmo que elas não tenham tanto RE2 assim. Isso pode turbinar o tratamento, principalmente em tumores que não são homogêneos, onde nem toda célula é igual. Ah, interessante. Tipo um efeito colateral. Só que bom nesse caso, mata mais inimigos. Exato, um efeito em área. E sobre o desenvolvimento, onde esse medicamento está hoje? Já está sendo usado? Já deu passos bem importantes. Foi aprovado na China em maio de 2025 para tratar pacientes com CPNPC metastático com mutação RE2 que já falharam em outros tratamentos sistêmicos. Foi até o primeiro ADC feito lá na China para essa indicação específica. E está em análise lá também para câncer de mama com revisão prioritária. E fora da China? Nos Estados Unidos, o FDA deu a designação de medicamento órfão para câncer gástrico quando usado em combinação. E na China, ele recebeu a designação de terapia inovadora para 9 indicações diferentes: CPNPC, mama, gástrico, coloretal e outras. Isso mostra a confiança que a Hengrui tem no potencial dele. É só um dos mais de 10 ADCs que eles têm em testes. Nossa, 9 designações. Isso sugere mesmo um potencial bem amplo. E falando em potencial, a gente chega no estudo Horizon Lung, da Lancet Oncology. Fase 2, né? Aqui a gente vê os números, como ele se saiu. China, com 94 pacientes. Todos com CPNPC avançado, mutação HER2, e já tinham recebido tratamento antes, incluindo químio com platina, e quase todos imuno com anti-PD1 ou PDL1. Receberam trastuzumab rezetecan na dose de 4,8 mg/kg a cada 3 semanas.
O objetivo principal era medir a taxa de resposta objetiva, a ORR, confirmada por um comitê independente, o IRC, ou seja, quantos pacientes tiveram redução significativa do tumor. ORR, o número que todo mundo quer ver. E qual foi? Quais as manchetes? Olha, os resultados foram bem impressionantes. A ORR confirmada pelo IRC foi de 73%. Para ter ideia, o tratamento padrão histórico nessa situação, tipo docetaxel, dá uns 5% a 15% de ORR. Mesmo outro ADC anti-H2 já aprovado, o TDXD, mostrou ORRs ali na casa dos 50% a 58% em estudos parecidos, como o Destiny Lung 02 e 05. O próprio artigo do Horizon Lung fala que esses 73% são a maior ORR já vista no estudo para registro nessa população de CPNPC com mutação H2. E tem mais. A taxa de controle da doença, a DCR, que inclui quem ficou estável, foi de 98,9%. Quase todo mundo se beneficiou de alguma forma. 73%? Nossa, esse número é muito expressivo. Mesmo com a ressalva de comparar estudos diferentes, é bem mais alto que os 50% a 58% do TDXD. E essas respostas, elas duraram? Como foi a progressão da doença? Pareceram duradouras, sim. Na hora da análise, a mediana da duração da resposta, a DOR, ainda não tinha sido alcançada. Isso costuma ser bom sinal. E mais de 83% de quem respondeu ainda estava em resposta depois de 6 meses. Isso levou a uma sobrevida livre de progressão, a PFS, mediana de 11 meses e meio. Ou seja, metade dos pacientes ficou quase um ano sem a doença piorar. 11 meses e meio de PFS numa população já tratada. Isso é muito relevante clinicamente. Demais. E o mais interessante que o estudo destaca é que funcionou bem em vários subgrupos, com ou sem metástase cerebral no início, não importava o número de tratamentos anteriores, mesmo em quem já tinha usado outros inibidores de R2, como os TKIs. E aqui vem o ponto que surpreende. Funcionou até em pacientes com pouca ou nenhuma expressão da proteína R2 na superfície da célula, medida por imunohistoquímica IHC 0 a 2+. Peraí, como assim? Se o alvo é o EGA2, como funciona se tem pouco EGA2? Isso parece ir contra a lógica do GPS que você falou. É uma ótima pergunta. E aí que entram aqueles fatores do design do ADC que a gente comentou. O tal do efeito espectador, o bystander effect, é provavelmente um dos grandes responsáveis. A toxina que vaza da célula ERGA2 positiva pode matar as vizinhas, mesmo com pouco ERGA2. E tem outra hipótese. Talvez a própria mutação no gene ERGA2, mesmo sem causar muita proteína na superfície, faça a célula puxar para dentro o ADC de forma mais eficiente. É como se a fechadura, mutação, facilitasse a entrada da chave, ADC, mesmo que não tenha tantas portas, proteína ERGA2. É uma área em pesquisa, mas sugere que só olhar o nível de proteína pode não ser tudo. Entendi. O efeito espectador mais uma possível internalização turbinada pela mutação. Faz mais sentido. Mas e o lado B? Um remédio tão potente assim deve ter efeitos colaterais, né? Como foi a segurança no Horizon Lung? Segurança é sempre crucial com ADCs. E sim, teve efeito colateral. Praticamente todo mundo, 100%, teve algum evento adverso ligado ao tratamento, os TRAEs. E 62%, uma maioria, teve eventos graves, grau 3 ou mais. Os mais comuns foram no sangue, hematológicos. Neutropenia, que é a queda dos neutrófilos, foi 40% em grau 3 ou 4. Leucopenia, queda geral dos glóbulos brancos, 27%. Anemia, 23%. 40% de neutropenia grave, e isso é bastante, exige um manejo bem cuidadoso no dia a dia. Exige, com certeza. É algo comum com ADCs que usam essa classe de toxina, os inibidores de topoisomerase 1, e teve também o risco da doença pulmonar intersticial, a ILD, aquela inflamação no pulmão. Aconteceu em 7% dos pacientes, mas a maioria foi leve, grau 1 ou 2, só um caso foi grau 3, e o dado importante, só esse paciente, 1% do total, teve que parar o tratamento de vez por causa de efeito colateral, essa ILD grau 3. E não teve nenhuma morte ligada ao tratamento. Então, apesar dos números, os pesquisadores consideraram um perfil de segurança gerenciável.
talvez ajudado por aquele design, a DAR6, o conector estável. Tem uma observação também de que talvez esses problemas no sangue sejam um pouco mais fortes em populações asiáticas, algo visto com outros ADCs também. Ok, então, gerenciável, mas com pontos de atenção sérios, principalmente sangue e pulmão. Colocando tudo junto, eficácia alta, segurança gerenciável, o que isso muda para o tratamento do câncer de pulmão HER2 mutado? Muda que o cenário está esquentando. Para esse grupo de pacientes que não tinha muita opção boa depois da quimio-imuno, agora está surgindo coisa nova e potente. O T-DXd já tinha elevado a barra para os ADCs anti-HER2. Agora o trastuzumab rezetecan chega, baseado nesses dados de fase 2, como um concorrente forte. Talvez até com ORR maior naquele estudo específico na China, lembrando de novo, cuidado ao comparar estudos. E não é só ADC. Tem TKIs novos como o zongertinib, B2927088, mostrando resultados iniciais bons também. A competição está aumentando, o que no fim é ótimo para os pacientes. Mas sempre tem um porém, né? O comentário lá na Lancet Oncology deve ter apontado algumas ressalvas. Não dá para só pegar os 73% de ORR e achar que está tudo resolvido. Exato. Tem que ter calma e perspectiva. Primeiro, os dados do Horizon Lung, por melhores que sejam, são de fase 2, sem grupo controle, e o acompanhamento ainda é curto, uns 8, 9 meses de mediana. A gente precisa ver se essas respostas duram mais tempo. Segundo, foi um estudo só na China. Precisa confirmar se funciona igual em populações mais diversas no mundo todo, embora já existam dados iniciais de fase 1 global que sugerem que sim. Terceiro, ainda falta o estudo de fase 3 comparando diretamente com o tratamento padrão nessas linhas mais avançadas, para ter certeza do benefício real. É uma crítica geral ao campo, não só esse estudo. E por último, o biomarcador, quem realmente se beneficia mais. Apesar de funcionar com pouco HER2, a gente ainda não tem um teste perfeito para selecionar o paciente ideal. A biópsia líquida, o ctDNA, pode ajudar nisso no futuro, mas ainda não é padrão. Entendido. Dados ainda em maturação, população única no estudo principal, falta fase 3 comparativa e um biomarcador claro. Pontos válidos. E os próximos passos? O que vem por aí? O passo óbvio e necessário são os estudos de fase 3. E a boa notícia, já estão rolando. Tanto o trastuzumab rezetecan quanto o T-DXd estão sendo testados contra o padrão químio plus imuno, mas agora na primeira linha de tratamento. Primeira linha. Isso muda tudo. Exatamente. Se esses estudos derem certo, podem trazer os ADCs logo para o começo do tratamento do CPNPC com mutação HER2. Tem estudo de fase 3 de primeira linha com TKI, o zongertinib também. O objetivo final é transformar a mutação HER2 em algo tão atacável com terapia-alvo quanto são hoje o EGFR ou o ALK. Certo. Então, resumindo o que a gente viu hoje, um acordo financeiro e estratégico importante para levar um ADC novo e potente, o trastuzumab rezetecan, para mais lugares no mundo. Vimos os resultados do Horizon Lung na China, com uma taxa de resposta objetiva muito alta, 73%, para pacientes já tratados, uma sobrevida livre de progressão interessante de quase 1 ano e uma segurança que parece manejável, com ressalvas. Exatamente. Mostra bem a velocidade do desenvolvimento dos ADCs e o foco na oncologia de precisão, buscando alvos como a mutação HER2. Os próximos anos vão ser cruciais, esperando os resultados das fases 3, principalmente na primeira linha. E para fechar, uma reflexão. A gente viu que esse trastuzumab rezetecan funcionou bem mesmo com baixa expressão de R2, talvez pelo efeito espectador. Será que isso abre portas para, no futuro, usar esses ADCs em tumores que a gente nem considera R2 positivos hoje, talvez com níveis ainda mais baixos da proteína, ou mesmo sem a mutação específica, mas com alguma expressão mínima? Poderia isso ampliar muito o número de pacientes que se beneficiam dessas bombas inteligentes e forçar a gente a repensar como selecionamos quem recebe essas terapias, indo além só da mutação ou da autoexpressão? Fica aí a pergunta. E com essa questão no ar, a gente encerra a nossa análise de hoje. Obrigado pela companhia.